Reforços para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o jogador de ataque se transferindo para outro clube brasileiro e também venda de percentual da SAF do Vasco em 2024. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco se aproxima de virar a página inicial do Campeonato Brasileiro de 2024 com o primeiro turno chegando ao fim. Isso porque o time carioca se prepara para encarar a segunda metade da competição com um ânimo renovado e com as expectativas melhores do que se foi iniciado o Campeonato Brasileiro. Mesmo com a 19ª rodada do Vasco tendo sido adiada, o Cruz Maltino já tem vislumbrado um horizonte bem mais promissor durante o retorno do Campeonato Brasileiro. A chegada de novos jogadores e a continuidade do trabalho do técnico interino Rafael Paiva são os principais motivos para esse otimismo por parte do torcedor vascaíno. Os reforços que chegaram ao clube nos últimos meses estão gradualmente encontrando seu espaço e se adaptando ao estilo de jogo da equipe. À medida em que esses atletas ganham mais minutos em campo, entram em um ritmo ideal de jogo e a tendência é que o desempenho coletivo possa melhorar de uma maneira considerável. Claro, o Vasco ainda necessita de alguns ajustes para que principalmente consiga ter um equilíbrio defensivo e a sua participação no ataque ainda mais alavancada para que possa obter resultados cada vez mais expressivos dentro e fora de casa e que permitam com que o Cruz Maltino possa assim continuar a subir na tabela de classificação. Com Paiva à frente do Vasco, o Cruz Maltino já tem demonstrado uma evolução tática e uma identidade de jogo bem mais definida. A comissão técnica tem trabalhado de maneira árdua para que possa potencializar as qualidades individuais dos atletas e transformá-lo em também um conjunto de maneira muito eficiente. É justamente devido a isso, fator crucial com a perspectiva positiva é a permanência de Paiva no comando do Vasco, técnico interino que não foi colocado muitas altas expectativas, mas que correspondeu de uma maneira muito positiva e que de certa maneira surpreendeu grande maioria do torcedor que realmente não vislumbrava um Vasco obtendo os resultados que já obteve nesse Campeonato Brasileiro durante o primeiro turno dessa competição. Agora, o Cruz Maltino se prepara para um segundo turno que, claro, será também muito difícil, mas vem reforçado com também um estilo de jogo já colocado em prática durante os últimos compromissos e que tende a buscar uma evolução. O Vasco deverá em breve dar, assim, nome aos jogadores que estarão saindo do Cruz Maltino durante esse segundo semestre do futebol brasileiro. Isso porque a equipe deverá se desfazer de alguns atletas. Ainda recentemente se foi muito falado sobre o atacante Rossi, atacante que já teve momentos de destaque no clube, está na mira do Paysandu. Essa possível transferência tem chamado bastante a atenção, principalmente pelo jogador ter uma alta possibilidade de sim ser um desses jogadores que estará deixando o Vasco. Rossi ganhou destaque ao seu retorno ao Vasco em 2023 durante o retorno do time no Campeonato Brasileiro. Naquela época, ele foi uma peça-chave para que o crescimento da equipe pudesse acontecer. Ajudou o Vasco a melhorar seu desempenho em campo com a sua participação em campo e principalmente as suas assistências que fizeram com que o atacante pudesse se tornar uma opção valiosa para o time naquela época. No entanto, é claro que o futebol é um esporte de altos e baixos e Rossi vem enfrentando um período difícil em 2024. Seu rendimento caiu consideravelmente e principalmente as suas oportunidades de entrar em campo estiveram sendo drasticamente reduzidas. Com menos minutos de jogo, o atleta passou a ter um papel menos importante no elenco comandado pelo técnico Rafael Paiva. É claro que esse baixo número de oportunidades abriu espaço para que rumores pudessem fazer uma discussão sobre uma possível saída do jogador. Nesse cenário surgiu alguns rumores em relação a principalmente o interesse do Paysandu, time do norte do Brasil que estaria de olho na contratação do atacante.
a equipe paraense visualizaria o atacante com a chance de reforçar o seu elenco para a disputa da Série B de 2024, na qual o time do Norte tem disputado nesse ano. Isso permitiria com que o jogador pudesse ter muito mais oportunidades do que atualmente tem tido no Vasco no elenco atual. O técnico do Vasco, Rafael Paiva, já tem preparado algumas mudanças importantes para o time no próximo jogo contra a equipe do Grêmio. A notícia que chama mais atenção é a possível entrada de Felipe Coutinho de imediato como titular nessa equipe. Ele, jogador experiente, mas que tem poucos minutos com a camisa do Vasco desde seu primeiro compromisso, é um jogador que ainda necessita de um melhor preparo para que possa ser inserido na equipe. E já tendo em vista que o próximo compromisso do Vasco acontece pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio, Rafael Paiva já tem visualizado essa oportunidade como algo muito positivo para que Felipe Coutinho seja inserido na equipe do Vasco de maneira titular nesse período. E isso faria com que o Vasco pudesse, assim, ter o seu torcedor visualizando o Coutinho pela primeira vez como titular desde seu retorno à Colina. O Vasco tem mantido de maneira interna toda a ideia de vender cerca de 70% de sua SAF, o controle de seu futebol, mesmo tanto que já tinha combinado antes com a empresa 777 Partners. O Vasco, que já tinha feito um acordo parecido com a 777 Partners, empresa dos Estados Unidos, deverá ter novamente o percentual de sua venda repetido. Isso porque, em sua primeira venda, o Gigante da Colina já havia negociado 70% de sua SAF e permanecido com 30% para a associação. Dessa vez, novamente, o Vasco deverá repetir toda a questão em relação aos valores e os percentuais. Isso quer dizer justamente que o novo investidor que chegará para o Vasco terá bastante poder de decisão. Ele também poderá justamente ter praticamente todo o controle em relação ao futebol do Vasco. O Vasco segue na busca por um novo investidor que está tentando se colocar nesse grupo dos times competitivos. Hoje o futebol é feito de uma forma cada vez mais cara e por isso o Gigante da Colina vai em busca de uma boa oferta que possa principalmente atender às expectativas da diretoria e do torcedor. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.